Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Gaming News com várias informações. Vamos falar sobre o Cloud Gaming da Netflix, finalmente ela tá lançando oficialmente, mas por enquanto não no Brasil. Também vamos falar sobre os novos jogos do xCloud, do GeForce Now. Você vai saber se os jogos grátis da Epic Games são jogáveis em Cloud Gaming e o FIFA 23 que tá gratuito aí para você jogar no final de semana na Steam. E começando aqui então pela Epic Games, né, os jogos grátis da Epic Games, temos 3 jogos, né? 2 jogos que chegam hoje, você pode resgatar para ficar na sua conta. O Black Book tá gratuito aqui, você consegue jogar no GeForce Now, e o jogo Dodo Peak você não consegue jogar em nenhum serviço de cloud game nesse momento. Na semana que vem também vai chegar o jogo Homeworld Deserts of Karak. Esse jogo também por enquanto não está disponível em nenhum serviço de cloud gaming. Falando sobre o Xbox Game Pass, né, e xCloud, a Microsoft anunciou, né, na terça-feira ainda, os jogos que chegam na última quinzena do mês de agosto, né? Então tem alguns jogos aqui que já estão disponíveis e outros que vão chegando aí até o final do mês. E você já pode jogar então o jogo Everspace 2, que tá disponível aí no xCloud, né, para você jogar na nuvem, e também ele tá disponível para Xbox Series X, né? No Xbox One você consegue jogar também na nuvem, direto pelo xCloud, né? Também tem o jogo Firewatch, que você já pode jogar a partir de agora na nuvem, né? Entrou hoje no xCloud, ele foi lançado em 2016 e agora você pode jogar na nuvem aí pelo xCloud. E a partir de amanhã você vai poder jogar o jogo The Texas Chainsaw Massacre, né? O Massacre da Serra Elétrica vai estar disponível aí para você jogar no xCloud na nuvem. E é um jogo Day One, né? Foi lançado e já vai estar disponível aí no xCloud e Game Pass. E o jogo Sea of Star também chega em cloud, console e PC a partir do dia 29 de agosto. E o jogo Grease chegando no cloud, console e PC a partir do dia 5 de setembro. Então eles já adiantaram aí um jogo do mês de setembro, a gente já tá sabendo aqui. E aí nessa terça-feira, provavelmente aí na terça-feira, dia 5, eles devem anunciar a nova lista, onde também vai conter aí o Starfield, né, que vai chegar. É só para confirmar aqui, né, no aplicativo do Xbox pra gente ver os próximos jogos lançados. Então, no dia 5/9 tá chegando Starfield, né? Ele não tá nessa lista. Então, no aplicativo da Microsoft aqui do Xbox, né, tá dizendo que 5 de setembro deve chegar o Starfield, né? Pelo que eu sei, é no dia 6 de setembro que deve chegar o jogo, e quem comprar na pré-venda vai conseguir jogar a partir do dia 1º. Só que no caso do Cloud, né, quem for jogar em Cloud não vai conseguir jogar no dia 1º, né? O lançamento dentro do Game Pass é a versão base do jogo, né, a versão normal do jogo, né? Então você vai jogar aí a partir do dia 6 de setembro a princípio, tá? É no aplicativo que tá dizendo dia 5, mas pelo que eu sei é o dia 6. Então pode ser que aqui tá errado, ou as informações aí, os sites que estão informando dia 6 estão errados. E também eles tiveram a liberação do jogo Quake 2, né, no Cloud, console e PC. Já foi disponibilizado esse jogo aí para você jogar na nuvem. A partir do dia 31 de agosto também foi informado que os jogos que estão saindo do xCloud e Game Pass. Então, Black Desert vai sair do Cloud Console, Commandos 3, Immortality, Nuclear Throne, Surgeon Simulator 2 e Tinikin. Esses jogos estão saindo a partir do dia 31, então se você quiser jogar, aproveita para jogar até o final do mês. Comenta aí o que você achou da lista de jogos do xCloud dessa segunda quinzena de agosto. GeForce Now também informou aqui os novos jogos que estão disponíveis a partir de hoje aqui no serviço. E aqui no nosso site, né, eu trago sempre a lista completa, atualizada dos jogos que chegam toda semana no GeForce Now. E aí você pode consultar aqui a lista completa. Vamos falar todos os jogos que estão disponíveis nessa semana, né, que chegaram hoje. Então você vai poder jogar aqui Desinsed, tá custando R$ 69,59 pela Greenman Gaming. Todos esses links aqui vão estar no nosso site aí, Cloud Games BR, né? Também vai poder jogar no GeForce Now a partir de hoje Hammerwatch 2, tá custando direto na Steam aqui R$ 74,98. Moving Out 2 é um lançamento aí, né? Custando R$ 98,10 pela Greenman Gaming. Shadow Gambit The Cursed Crew tá custando R$ 116,00 direto pela Steam. Na nuvem temos o jogo The Cosmic Whale Sisterhood, custando R$ 49,49 na versão da Steam, né? E você vai poder jogar aí no GeForce Now, tanto o GeForce Now da Abia como o GeForce Now americano. Agora na Steam, né, temos Book of Hours custando R$ 66,59. Tem o jogo Gorge custando R$ 129,00. O jogo Wayfinder tá custando R$ 39,95. É o pacote do fundador
Fundador básico, né? E esse jogo aqui tá com acesso antecipado, né? E eu não sei exatamente como ele funciona, né? Mas ele tem, aparentemente você tem que comprar esses pacotes aqui de Fundador, né? Se você conhece o jogo, comenta aí. Mas o básico, né? O pacote Fundador básico tá R$ 39,95, o Aprendiz tá R$ 99 e o Exaltado R$ 301 reais, né? Então parece que para jogar esse jogo você precisa disso. O jogo Bomb Rush Cyberpunk também tá disponível aqui pela Steam e por enquanto não tem o valor de venda, né? Porque ele não foi lançado, né? Ele vai lançar amanhã, né? Já tá disponível no GeForce Now, mas você só vai conseguir jogar amanhã porque é o dia que ele vai ser lançado oficialmente. Também tem o jogo, né? O mesmo que tá chegando aqui no Game Pass e xCloud, o The Texas Chainsaw Massacre, né? Ou Massacre da Serra Elétrica, disponível também no GeForce Now por R$ 97,19. Na Epic Games temos o jogo Age of Wonders 4, custando R$ 165 reais. Darkest Dungeon 2, custando R$ 107,99. Fórmula 1 Manager 2023, custando R$ 148,99. The Great War Western Front, custando R$ 101,99. The Outlast Trials, custando R$ 80,99. Project High Rise, custando R$ 36,99 aqui na Epic Games. Todos os jogos que você já pode jogar no GeForce Now. Symphony of War, R$ 37,99. E System Shock, R$ 199 reais. Todos os jogos da Epic Games para você jogar no GeForce Now. Agora voltando para Steam, ainda temos o jogo Inkbound, custando R$ 59,99. Também um jogo com acesso antecipado. Kovacs tá custando R$ 14,48, 30% de desconto nesse momento, né? E o último jogo aqui da Steam é o Regiments 3, que tá custando R$ 57,99 direto na Steam. E mais uma vez, né, caso você queira consultar essa lista completa aí de jogos, né, você pode vir aqui no nosso site, vou deixar o link na descrição e nos comentários. Tem todos os jogos que já chegaram no começo do mês e chegaram essa semana também, além dos jogos que vão chegar até o final do mês. Ainda temos 2 quinta-feira de GeForce Now, né, de novidades no GeForce Now para vir jogos, né, e tem pouco aqui, né, então provavelmente eles liberem mais jogos do que eles mesmos anunciaram aqui na lista. Comenta o que você achou da lista de jogos aqui do GeForce Now dessa semana. Tem uma novidade interessante, então, para quem joga no Boosteroid, né? A gente sabe que o FIFA 23 está disponível no Boosteroid e caso você seja assinante do Boosteroid, link tá aí na descrição e nos comentários, você vai poder jogar aqui FIFA 23, né? Por quê? Porque a Steam, né, tá liberando aqui 3 dias para você testar o jogo, para você jogar o jogo completo, né? EA Sports FIFA 23, jogo completo durante 3 dias e aí você pode jogar aqui no Boosteroid. Outra novidade interessante é a Netflix está trazendo aqui Cloud Gaming para os seus dispositivos, né? Então todos os dispositivos ou quase todos os dispositivos que a Netflix atende hoje, né, que ela tem o seu aplicativo de streaming de vídeo, né? Ela também vai trazer o aplicativo ou dentro do próprio aplicativo os jogos em nuvem. A Netflix não chama isso de Cloud Gaming, né? Ela tá chamando de streaming de jogos, mas é basicamente a mesma coisa do que Cloud Gaming, né? O jogo tá na nuvem, rodando na nuvem e você executa ele direto na sua TV sem precisar de um console, PC. O ruim aqui dessa novidade é que a Netflix não tá trazendo pro Brasil e também não tá trazendo muitos jogos para, aliás, apenas 2 jogos, né, de teste. É um beta, né? Então tá em teste ainda, mas é para começar a aumentar esse catálogo, né? Então o comunicado da Netflix é o seguinte: estamos focados em criar uma ótima experiência de jogo para nossos membros desde 2021, quando adicionamos jogos para celular à Netflix. Nosso objetivo sempre foi ter um jogo para todos e estamos trabalhando muito para atender os membros onde eles estão com um serviço acessível, tranquilo e onipresente. Hoje estamos dando o primeiro passo para tornar os jogos jogáveis em todos os dispositivos em que nossos membros assistem à Netflix: TVs, computadores e dispositivos móveis. Estamos lançando um teste beta limitado para um pequeno número de membros no Canadá e Reino Unido. Então aqui, né, já reforçando que poucas pessoas ainda têm acesso a isso, mesmo quem mora no Canadá e no Reino Unido, né? Algumas pessoas, alguns membros, né, assinantes da Netflix estão recebendo a possibilidade de jogar em Cloud Game, né, de testar esse serviço novo aqui da Netflix. E aí eles destacam que é em TVs selecionadas a partir de hoje, né? Hoje, deixa eu ver, eles publicaram
isso aqui no dia 14 de agosto, essa semana. E os dispositivos, então, que vão estar disponíveis, né? PCs, Macs, por meio da Netflix.com. Então, igual acontece com o Xbox.com/Play, você vai poder acessar o site da Netflix e jogar em nuvem direto pelo navegador. E eles destacam, então, que 2 jogos farão parte desse teste inicial, que é o One X Free, da Night School Studio, que é um estúdio da própria Netflix, e Molehills Mining Adventure, um jogo arcade de mineração de pedras preciosas. Para jogar nossos jogos na TV, estamos apresentando um controle que já temos em nossas mãos na maior parte do dia, nossos telefones. Então, semana passada, né, no Cloud Game News passado, eu trouxe o aplicativo, que é esse aqui que eles estão mostrando, né, de celular, onde você baixa e transforma o seu celular em um controle, igual um controle de um console, para você poder jogar na sua TV, né, no aplicativo da Netflix. Membros em PCs e Macs podem jogar no Netflix.com com um teclado e mouse, também é uma coisa interessante, né, você poder acessar aí o navegador, jogar pelo navegador com o teclado e mouse. E aqui também você tem a aparência do aplicativo, né, como que ele vai mostrar na tela, e é bem parecido, né, ou igual ao que é o aplicativo de filmes da Netflix, né, filmes e séries da Netflix. Talvez, acredito que seja o mesmo aplicativo até, né? Dentro do próprio aplicativo da Netflix você vai poder acessar essa tela aqui com esses 2 jogos inicialmente, né? E aqui mais uma informação. Então, essa versão beta limitada destina-se a testar nossa tecnologia e controlador de streaming de jogos e melhorar a experiência do membro ao longo do tempo. Os jogos na TV funcionarão em dispositivos selecionados dos nossos parceiros iniciais, incluindo Amazon Fire TV, né? Então, os dispositivos da Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, o mesmo que eu trouxe alguns testes aqui no canal esses tempos, LG TV, Nvidia Shield TV, dispositivos de TV Roku, Samsung Smart TV e Walmart On. Dispositivos adicionais serão adicionados continuamente. Então, além desses dispositivos aqui, que já é uma grande quantidade, né, uma variedade grande de dispositivos que já vai estar disponível, né, também vão ser adicionados outros ao longo do tempo. O único problema aqui, né, é que poucos membros vão poder testar e somente no Canadá e no Reino Unido, infelizmente. Além de ser também 2 jogos aqui mais simples, vamos dizer assim, né? Jogos que não tem aí tanto apelo comercial, né? Tantas pessoas vão querer realmente testar o serviço, né? Abrir para testar. Mas é lógico também que tá em beta aí, né? Eles vão aprimorar esse aplicativo e pode trazer outras novidades ao longo do tempo. E a última informação do site que então, ao disponibilizar jogos em mais dispositivos, esperamos tornar os jogos ainda mais fáceis de jogar para nossos membros em todo o mundo. Embora ainda estejamos no início de nossa jornada de jogos, estamos empolgados em trazer alegria aos membros com jogos. Estamos ansiosos para ouvir o feedback de nossos testadores beta e compartilhar mais à medida que continuamos no caminho à frente. Cara, muito interessante, eu acho que tem um grande caminho aí mesmo e pode ser um grande serviço de cloud gaming. Atualmente é só apenas mais um aí, né, no seu caminho inicial, né, no seu teste inicial, mas tem potencial. Comentei o que você achou desse serviço de cloud game da Netflix. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para continuar recebendo novidades sobre cloud game. Tamo junto, valeu e até a próxima.